Olá pessoal, olá YouTube, cá estou de novo. Continuo de volta da bateria do meu amigo João. O João pediu-me para ver o que é que eu poderia fazer desta bateria. E então, como eu vos mostrei, o João disse-me que só tinha cerca de 5 km de autonomia. Aquilo que eu fiz foi validar todas as tensões dos 16S. Após fazer essa validação, eu resolvi desmontar a bateria, falando com o João, claro. E neste momento eu tenho aqui a BMS, como vocês podem ver. Esta BMS ela está pronta para reciclar. Eu deixei as pontas para depois soldar na bateria que eu irei fazer. E então irei aproveitar, como vos disse, todas as fiações, as ligações do carregador e também não, acho que vou substituir este XT60 porque ele já tem aqui alguma corrosão dentro dos polos. Vou guardar então a BMS com o filtro fusível para depois utilizar na bateria que irei fazer. Após algumas horas, porque eu demorei cerca de 2 horas, também fiz umas pausas pelo meio, a tirar todo o níquel. Neste momento já tiro aqui o suporte e tenho cada célula individual. Este alicate dá muito jeito porque serve para aparar aqui todos os bocadinhos de níquel tab que ficam, e como veem aqui ainda tenho algum, porque convém quando nós vamos seja soldar ou então utilizar um spot welder, convém que estas tirazinhas que ficam aqui e que por vezes nos cortam porque elas são afiadas, convém nós retirarmos na totalidade. Isto para quê? Para a superfície ficar lisa e nós conseguirmos então utilizar seja o spot welder ou o ferro de soldar, permitindo então uma ligação mais bem feita. Eu depois irei aparar o resto, mas eu normalmente gosto de tirar as tirazinhas de níquel todas. Houve uma altura em que eu os utilizava para soldar, mas isso era quando soldava com o ferro. Ultimamente eu tenho feito as minhas baterias com a caneta que já vos mostrei. Aquela placazinha que eu ligo uma bateria e serve-me para fazer baterias. Embora fraca, mas é uma boa solução. Estou a pensar em encomendar um outro spot welder um pouco mais caro, mas que funciona com tensão 220 e não vai disparar o quadro como faz o meu Sunco, o 709A. Acho que vou fazer um vídeo sobre esse spot welder. Mas eu fui buscar aqui o meu Litocala, um deles, e então eu vou utilizar o Litocala para fazer os testes às células. Eu vou testar as células, cada uma nos seus conjuntos, porque estando elas em paralelo, aquilo que acontece, ou pelo menos é o que eu penso e a realidade com quem eu me tenho deparado, se este conjunto tiver uma mais fraca, todas as outras vão estar afetadas. Porque imaginem, se uma destas células entra em curto, aquilo que vai acontecer é que vai drenar energia de todas estas. Esta bateria está relativamente equilibrada. Eu penso que as capacidades vão ser todas aproximadas. Mas já me aconteceu em algumas baterias ter um conjunto destes que retira a energia de todos os outros. Ou seja, ao ir abaixo mais rapidamente, vai ter uma tensão mais baixa, forçando todos os outros a descer de tensão e a fornecer mais corrente. Então, aquilo que eu vou fazer é então colocá-las no Litocala. Neste caso já coloquei 4. Então vou passar para o modo, vou tentar ficar aqui melhor para vocês verem, para o Nordeste. Ou seja, se nós carregarmos no mode, aqui estamos em Charge, Fast Test e Nordeste. O Nordeste o que vai fazer é carregar a nossa célula até os 4.1
até aos 4.2, peço desculpa, e depois vai descarregar a 500 mA. Neste momento nós vamos carregar cada célula a 1 A, e então depois em descarga vamos descarregá-las a 500 mA. Eu ao mudar num não mudei nos outros, então eu tenho que ficar a pressionar o mode, selecionando a célula 4 e mudando então aqui. Aqui está em charts também, colocar em Nordeste e no 2 ficar a pressionar Nordeste. Desta forma vou testar estas 4 células, saber a sua capacidade, de forma a ter noção de qual a capacidade desta bateria. Tendo essa capacidade ficar muito fraca, aquilo que eu vou fazer é substituir estas células, ou seja, eu vou testar as que estão boas, eu tenho algumas outras testadas, e mesmo sendo de outras marcas e outros modelos, se elas tiverem a mesma capacidade em amperes-hora ou miliamperes-hora, aquilo que vai acontecer é que eu posso juntá-las. Porquê? Porque o que nós temos que garantir é que em cada bloco destes nós temos a mesma capacidade. Ou seja, se nós temos uma célula... Vou ver se tenho aqui alguma testada para vos mostrar. Se, por exemplo, cada célula tiver 1500 ou 1600 ou 1700 até, desde que a diferença não ultrapasse os 200 mA, é aquilo que eu faço. Para quê? Para não haver desequilíbrios dentro da bateria. Ou seja, aquilo que nós temos que procurar é, se eu for fazer uma bateria com células de 1500, eu não vou usar uma célula de 2500 mAh. Porquê? Porque esta célula vai atingir os 3 volts muito mais rapidamente do que a outra. E isso vai causar o quê? Que esta célula atinja o mínimo e então, ligada em paralelo com a outra, vai estar a retirar energia. Mas eu vou então deixar este teste a prosseguir. Eu tenho mais um litocala. Vou fazer testes a 8 células ao mesmo tempo e dessa forma vou então descobrir qual a capacidade individual de cada uma, para depois então passar a fazer então outra bateria de 60 volts. O meu amigo João, eu não sei se ele vai querer células novas, no caso destas estarem fracas, mas o meu conselho é, para garantir esse mesmo equilíbrio em capacidade, ou seja, em miliamperes-hora, aquilo que nós devemos fazer é utilizar células iguais. Ou seja, se estas todas tivessem boas, aquilo que eu iria fazer seria reutilizá-las. Elas não estão, porque segundo o meu amigo João, ela só tem uma autonomia de 5 km, e a BMS estava a mantê-las todas iguais, não havia desequilíbrios, como vocês viram no último vídeo. Aquilo que acontece é que eu vou utilizá-las para outras soluções que não um veículo elétrico. E então irei utilizar células que eu testei de alta capacidade de drenagem para fazer uma bateria de 60 volts. Eu aqui tenho as duas baterias 5S que eu fiz para a minha trotinete. Estas células, elas são VTC 4, ou seja, estas células são de alta capacidade de drenagem também. Eu acredito que estas células que nós temos nesta bateria, que são de uma marca desconhecida, eu pelo menos não a conheço. Eu fui ao Second Life Storage e não há nenhuma informação sobre esta marca. Bico INR 18650 705 1220 131 151. Não sei, não encontrei mais marca nenhuma nas células, e é o que me dá a entender é que a marca delas é este bico. E basicamente temos aqui um bico de obra. Um bico de obra porquê? Porque se elas já não têm muita capacidade, aquilo que vai acontecer é que eu não vou usá-las, como vos estava a dizer, para um veículo elétrico. Vou usá-las para outra bateria, se calhar para uma bateria para acumular energia na minha casa no Alentejo. Porque mesmo não tendo muita capacidade, como é uma bateria estacionária, eu posso utilizar o número de células que eu quiser.
desde que garanta que a bateria tem um equilíbrio em termos de miliamperes-hora, como vos estava a dizer. É isso que eu vou fazer, testar estas células. Se elas já tiverem pouca capacidade, vou fazer uma bateria de 60 volts também, mas se calhar com células novas ou o que quer que o João queira fazer, porque ele também pode optar por comprar uma bateria e mandar vir uma bateria da China. Vai vir com células destas, certamente que são de marcas brancas, mas ele garante que vai ter um custo menor, porque se eu comprar células novas em Portugal, eu vou estar a comprar cada célula 18650 de alta capacidade de drenagem a cerca de 4 euros, 4 euros e meio cada uma. Se nós temos 100 aqui, só em células são 400 euros. Por isso é que as pessoas muitas vezes optam por mandar vir as baterias da China, porque seja as baterias, as BMS, baterias completas, células, são sempre mais baratas. Ao comprar em Portugal, nós podemos comprar células boas ou más, também como na China, porque eu não acredito que os revendedores de células em Portugal, que testem cada uma em capacidade, e por vezes a publicidade é muito enganosa. Eu não acredito que esta bateria, quando fosse nova, ela tivesse os 20 amperes-hora. Isso porquê? Porque se nós dividirmos 20 amperes-hora pelas 7 células que temos em paralelo, iria dar cerca de 2800 mAh em cada uma. Eu acredito mais que elas tenham 2500 por aí, e ao terem 2500 íamos ter cerca de 15 amperes-hora nesta bateria. E então, era isso que eu vos queria dizer. Por vezes é mais barato comprar na China, em que temos uma bateria muito mais barata, mas depois a qualidade também não será a mesma. Mas desde que nós consigamos colocar os nossos veículos elétricos a funcionar, ou as nossas paredes de energia, a armazenar energia limpa com painéis solares, estamos a ser amigos do ambiente. Este projeto REC eu já tenho há algum tempo, em que eu reciclo e reutilizo ecologicamente, sejam as baterias ou outro tipo de soluções, como as aparafusadoras, como os veículos elétricos, etc. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto. Eu vou fazer então os testes. Vou-vos mostrar alguns desses testes. Eu não vou mostrar os testes a 106 células, mas eu vou testar cada uma delas individualmente e então depois vou-vos trazer elas com os valores que deram. E esses valores vão-me então dizer se eu as posso ou não utilizar para fazer uma bateria para veículo elétrico, ou se as irei utilizar para armazenamento de energia. Mais uma vez agradeço as visualizações, os comentários nos vídeos e os gostos também. Eles ajudam a partilhar o conhecimento e é esse o intuito do meu canal. Tal como partilharam comigo em inglês, eu gosto de partilhar com vocês em português para facilitar a compreensão, mas também para facilitar a aprendizagem. Eu tive que pesquisar muito, há muitos canais que mostram só partes daquilo que fazem. Eu tento mostrar um pouco de tudo. Espero então que gostem. Beijinhos e abraços. Fui.